tá? Em 1994, o ano do Tetra, o ano que eu comecei a minha vida profissional, e era uma época diferente, né? Onde a gente geria terceiros como a prancheta, tá? E posteriormente, nessa prancheta, a gente fazia as conferências em documento físico, e aí a tecnologia começou a trabalhar com a gente, aí começou a vir o disquete, e aí a gente vai contar um pouquinho dessa vivência. E hoje a gente tem a inteligência artificial, tem a tecnologia a nosso favor em conferências de documentação, e assim a gente vai falar um pouquinho dessa gestão, esse comparativo de gestão, ok? E Ô, vamos falar Paulo, das dificuldades. se você seguir Oi? aí, posso perguntar e te atrapalhar um minutinho, não? Não, faça Você favor, falou, agregue aqui. cara, você falou de 94. Cara, não faz tanto tempo assim, obviamente, porque todo mundo aqui é muito novo, né? Cara, era muito sofrimento nessa época ou não? Cara, era prancheta. A prancheta de madeira, essa que está até ilustrada na tela, né? Essa pranchetinha, todo técnico de segurança, quando você era formado, quando você recebia, é, era contratado por uma empresa, hoje em dia, você ganha um notebook, ganha um tablet, ganha um carro, ganha um... época, a diferença profissional existia lá, o técnico de segurança com a sua prancheta. E essa prancheta, a gente tinha os nossos checklists todos manuscritos, a documentação física, a documentação era toda de forma física, tá? Então, a gente conferia na unha mesmo, né? Tem gente que fala, a gestão de terceiros hoje é na unha. Não, eles não sabem o que é unha. A unha é nessa época que eu estou te falando, né? E aí o cara ia fazer uma integração, não tinha data show, né? Não tinha projeção, era tudo mesmo de forma bem didática mesmo. E era uma época que era difícil, né? Comparada com hoje, com as facilidades de tecnologia, né? Mas era trabalhosa, não era tão simples hoje, porque quando eu estou ilustrando essa tela aí com essas pastas, essa quantidade de pastas, essa quantidade de envelopes, muitas vezes era a mesa do técnico de segurança que ficava com essa quantidade de documentação. E aí, quando a gente falava de tecnologia em 94, Rodrigo, era já acho que você e acho que a Rafa nem conhece isso. Se ela for no museu, ela vai conhecer o disquete, esse disquete que está ilustrado na Imagem tela eu aí, conheço. né? Tô imaginando Mas aquele disquete grandão assim, né? era aquele preto que cabia muito pouca coisa, mas era o necessário. E era tecnologia de ponta nessa época, Rodrigo. Já não era essa época, já em 97 para 99. Era uma máquina de foto que você registrava as fotos, onde você colocava o disquete e, no máximo, cabia em uma resolução que era limitada, cabia ali 12 fotos, somente. Fazer uma inspeção diária somente com o disquete. Ou você saía com uma caixinha com diversos disquetes em branco e você ia trocando o disquete e colocando dentro da caixinha. Então, era assim que a gente fazia inspeção. Mas aí já é tecnologia de ponta, né? Mas as dificuldades como contratante, né? A gente, como era o contratante, cara, a gente absorvia a mão de obra de todo mundo. Do cara que recepcionava o cara da portaria, ele ajudava na conferência, e aí quando o documento chegava nas nossas mãos, porque tinha que passar pelo cara da portaria para ele gerar o crachá, e posteriormente ele entrava na sala de integração para fazer o treinamento com a gente, onde a gente fazia uma nova conferência. Então, a demanda e a dedicação para garantir que a documentação estivesse em ordem era totalmente pré-histórico, cara. Então, era mais ou menos isso que a gente passou por algum tempo. Então, cara, era estagiário, ajudava na gestão, era o cara da portaria, e aí a gente ia absorvendo da melhor forma possível. Olha o comentário que a Rafa ajudou a gente a colocar na tela do Pedrão aí, ó. Pedro, obrigado. Boa noite para você também, Pedro. Obrigado por mais uma vez sua presença. Mas dá uma olhada no comentário do Pedro aí, ó. A integração era feita com transparência e retroprojetor. Era verdade, eu peguei isso, mas aí eu já peguei numa situação já quando eu era o técnico de segurança, porque quando eu comecei como técnico de segurança, eu era técnico de segurança do Horto Florestal da Votorantim.
Então, cara, no Word, como que você vai levar um data show, transparência? E cada slide que eu estou projetando aqui, ó, cada slide que eu estou projetando aqui era uma transparência. Então, era isso, você tirava a transparência do projetor, colocar, tipo, uma integração tinha 30, 40 transparências, e você ia trocando aquilo, né? E isso já era, isso já era tecnologia de ponta, o que o Pedro de que anda falando aí. Então, Cara, eu assim, a tô, gente eu tinha que tô, tô quase falando minha idade já, né? tem que andar com uma caixinha, tinha que andar com um monte de pasta, com um monte de folha de transparência e contar que tudo tivesse funcionando bem para usar todas essas coisas, né? E a boa vontade profissional também das pessoas, né? E você imagina, trabalhava numa empresa que, quando tinha parada de forno, era de 800, 900 mil inteiros para uma parada de forno de 30 dias. Então, cara, era pedreira. E aí tinha 8, 9, 10 técnicos de segurança garantindo aquilo da melhor forma. Tipo, as estatísticas, a gente tinha uma planilha que o departamento de SHMT, não era SHMT, não. Eu acho que era SHMT, era a Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. Eles disponibilizavam essa planilha impressa e você, de forma manuscrita, dizia horas homens trabalhadas, quantos acidentes, quantos incidentes, os incidentes que era feito, era um formulário que você grampeava, entregava, cara, era totalmente, tipo, a reunião de fechamento de terceiros que acontecia uma vez por mês, eles pediam isso com 10, 15 dias antes para fechar a apresentação. Então, e aí os caras falam, poxa, hoje tanta tecnologia, tanta inteligência, é que não sentiu na pele a dificuldade que a gente às vezes passou, mas era outras épocas, era outros momentos, né? Isso, Ô, Paulo, essa nossa live é para trazer um comparativo. eu fiquei curioso aí. Cara, o nível de Pois exigência não. era o mesmo que a gente imagina hoje ou não? O nível de exigência era menor? Ô, Rodrigo, eu vejo o nível de exigência igual. Era exigido o PPRA, era exigido o PCMAT, era exigido o ASO, era exigido as inspeções, os profissionais, né? Tipo, pelo menos na minha experiência inicial, que era Votorantim, qualquer terceiros que eram contratados na Votorantim, que ou era logística, ou era elétrica, ou era mecânica, ou era montagem, ou era limpeza, não importava o número de funcionários, era obrigatório o técnico de segurança. Por quê? Porque a demanda burocrática também acontecia. Era grande também, porque tinha o técnico de segurança, que eram os efetivos da Votorantim, que não era Votorantim Nascimento e Itaú, né? E aí acabou tendo toda essa estratégia de utilizar mão de obra externa. E aí não era estagiário, era auxiliar de segurança, era pessoas que estavam estudando, era absorvido. Era uma cidade que tinha, na época, 12 mil habitantes. O que Entendi. mudou realmente é a E as pessoas tinham que facilidade estudar para em ter as Franca, então tinha informações. essa absorção. Acho que deu Sim, uma sim. travada. Assim, hoje em dia, tipo, hoje existe uma... Tudo bem? Vai lá, Paulão, pode mandar ver. Relação de internet. Hoje a lei é de 1978, né? As mudanças aconteceram recentes agora, as mudanças mais fortes hoje, em questão de NR12, NR1, as mudanças radicais aconteceram nesse momento, que a gente está em 2020 e 2021. Mas porque na época era a mesma lei, existiam as mesmas exigências, mas era outras ferramentas que utilizavam. E Entendi. dando Ô, Rafa, sequência, não é somente o contratante que... ô Paulo, só antes de você dar sequência, acho que a Rafa ia perguntar alguma coisa. Acho que na hora que travou, ela ia perguntar alguma coisa. Oi, tá lá. Não, eu estava comentando a questão de o que mudou, as exigências eram as mesmas, mas hoje o que muda é a facilidade que a gente tem de achar as informações, de controlar. Então, a tecnologia mesmo que veio para facilitar. Boa.
Então vai lá, Paulão. A tecnologia de ponta que a gente tem utilizado, né? Que tem utilizado é a inteligência artificial, né? Hoje você confere uma documentação, um ASO, você só coloca em PDF, você coloca no sistema, ele afere se o CRM do médico tá ok, se o cara fez os exames pertinentes. Não, a gente tinha uma tabela na mão, manuscrita, olha, para trabalhar em altura, eletroencefalograma, eletrocardiograma, espirometria, hemograma completo, glicemia. Eu acabei até decorando todos os exames. Era um dia, o cara que era eletricista, e assim tudo isso, né? Isso era na unha, era visualmente, você via lá e você ia conferindo na unha de verdade. Essa era uma dificuldade da gente como contratante. E aí tinha as dificuldades também do contratado, né? Porque hoje sabemos que as NEs é de 1978, né? E elas sempre foi elas são uma das mais bem escritas e uma das mais cobradas, não são bem fiscalizadas, mas tem isso. Mas aí, quando você caía dentro de uma empresa que pedia um ASO, que tinha que ter aptidão de trabalho em altura, que tinha que ter eletroencefalograma, que muitas vezes um projeto que fazia uma treliça para uma cobertura, ou um fechamento tinha que ter um RT do engenheiro, ou chegava no momento lá que na contratação pedia, vai trabalhar em altura, tem que ter um sistema de anclagem, tem que ter um cinto de 5 pontos, tem que ter uma equipe e tal. E aí, para o contratado também era complicado, né? Porque isso tudo é custo. E quando você não gere isso, a pessoa vai descobrir que o custo de um talabarte, de um cinto talabartes, quando ele se planeja comprar um cinto de R$100 e o cinto de 5 pontos é R$400, fala, poxa, não compensa nem eu trabalhar, porque o meu lucro vai ficar todo em equipamento. Então, essa falta de gestão acontecia nessa época. Hoje acontece ainda, né? Às vezes procura-se o fornecedor com o menor custo, o cara que faz o menor valor, que tem os multifuncionais, multioperacionais, então não precisa de 3, um só já resolve. Então, todas essas dificuldades junto com o contratado também existia na época, né? Alguma pergunta aí? Tranquilo? Posso seguir? Rafa, tem alguma pergunta aí fácil? Deixa eu pensar aqui. Vamos falar de tecnologia, então. O que a tecnologia e a inteligência artificial, então, pode ajudar nessa gestão de terceiros? Tudo isso que eu falei não vai ter. De você ter que conferir o documento na unha, de você garantir que aquele ASO está ok, se o engenheiro que gerou a RT, ele está com o CREA ativo, porque quando passa toda essa documentação para um sistema com inteligência artificial, já faz esse trabalho para a gente. Porque daqui a pouquinho eu vou falar de tempo, mas eu era um técnico de segurança. O técnico de segurança que ele era o efetivo só para... quando eu trabalhei numa empresa, numa multinacional, eu era o técnico de segurança que só conferia a documentação. Era o técnico de segurança porque a integração acontecia na segunda e na quinta. Então, na sexta-feira, eu trabalhava para a segunda, onde eu tinha que pegar toda aquela documentação, conferir para liberar o cara da integração e, posteriormente, esse trabalho ia acontecendo. Tudo bem? Ô, Até Paulo, aí? você tá sugerindo, então, que às vezes precisava ter uma pessoa só para ficar conferindo documentação, é isso mesmo? Estou falando de uma empresa de pequena, média proporção de tamanho, de uma empresa de, no máximo, uns 500, num fluxo de uns 300, 100, de 100 a 300 terceiros mês, para ter um técnico, efetivamente, para fazer toda essa gestão, tá? Isso você entrando às 7 horas e saindo às 5 horas da tarde, fazendo conferência de documentação, garantindo, muitas vezes você precisa, olha lá a assinatura do médico, não está ilegível, você pega e liga lá para o consultório, olha, estou aqui com um ASO, foi feito, qual é o prontuário, foi feito tal exame, você esqueceu de colocar o apto para trabalhar em altura, o cara fez eletroencefalograma, tudo é tempo,
tudo isso é demanda, tudo isso é dedicação de um profissional. Ô Paulo, eu vou aproveitar que fica... o Carlos Firmino aqui, ele fez um comentário e eu queria aproveitar isso aqui para fazer uma pergunta. Né, ele comentou aqui que hoje os gestores têm metas relacionadas à segurança, né? Que talvez nesse passado que a gente está falando, poderia até ter, mas com certeza talvez não era tão necessário quanto é hoje, né? Você acha que essa questão de colocação de metas que existe hoje contribui no sentido de aumentar as exigências para que a chance de acontecimento de um acidente por terceiros reduza, ou você imagina que, no fim, a gente continua exposto como era, apesar das metas existirem? Eu não sei, deu para entender a pergunta, Paulo? Tá claro? Entendi. Não, tá tranquilo. Eu não gosto de falar de cultura de segurança, Rodrigo. Não gosto de falar por questão do que... Você já ouviu falar de cultura de qualidade? É difícil da gente falar, né? Porque, tipo, o que seria a cultura de qualidade? É você gerar um produto e que esse produto tenha excelência, que seu fornecedor, seu consumidor fique feliz na compra daquele produto. Então, cultura de qualidade não existe, porque se eu receber um produto que esteja ou arranhado ou alterado, eu não admito isso. Eu vou devolver para o cara e falar, eu não quero, eu quero outro novo. E a cultura de segurança é algo do mesmo sentido. A gente não pode admitir que o meu familiar, que a minha filha me receba em casa uma lesão. Então, isso, a questão de cultura, é um trabalho que a gente tem que fazer de uma forma intrínseca ao nosso processo. Então, qualidade e segurança, ela tem o mesmo objetivo. É eu sair de casa bem, voltar para casa bem. É eu fazer um pote de plástico com qualidade, que esse pote de plástico chegue lá na mão da dona de casa com qualidade. Então, a gente precisa ter essa condição. E quando essa questão do Carlos Firmino, Firminiano, né? Firmiano. Isso. Então, Carlos, a questão é a seguinte, a sua gestão. Se for uma gestão que tenha cultura, que tenha segurança intrinsecamente dentro da sua vivência profissional, e você fazer esse compartilhamento de trabalho, isso vai agregar. Porque se você pegar uma empresa que não tem isso, parte do seu trabalho com segurança, o cara vai maquiar, o cara vai esconder, o cara que vai, o seu subordinado que se machuca, falar, esconde aí, não avisa isso não, porque vai comprometer o resultado de todo mundo. Ao contrário de uma pessoa que, não, vamos tratar os incidentes da melhor forma, vamos utilizar os incidentes a nosso favor, para que os acidentes não aconteçam, né? Isso é interessante a gente ter. Então, a resposta, eu não sei se eu dei a resposta para ele, isso depende muito da empresa que trabalha. Se você faz esse compartilhamento de trabalho, pode ser que isso seja absorvido pela sua gestão de uma forma positiva, ou pode ser que seja de uma forma maquiável. Então, eu acho que tem duas vertentes essa pergunta, né? Ou seja, só para ver se eu entendi a sua colocação, pode ser até que isso jogue contra? Cara, eu trabalhei numa empresa que isso era muito a favor. Se você levantasse um número, o cara ia lá tratar, ia fazer todas as tratativas, esticar, 5 porquês e muito mais. Tinha empresa que falou, não, vamos esconder isso, porque senão vai quebrar o meu R, vai comprometer o meu resultado, né? Isso é interessante. Alô? Pode gente? Continuar. Deu um barulho aí, mas, então, tá mas bom. Pode continuar. Tá. Então, a questão seria essa, a gente precisa muito entender o que a nossa gestão tem a visão de segurança. É para o benefício da empresa, ou para o benefício da prevenção, ou não? É mais uma demanda que é atendida de goela abaixo para o seu gestor. Então, essa pergunta, ela tem duas respostas, dependendo muito do segmento de cada empresa. Será que a gente respondeu o Carlos tranquilo? Ele pode ir manifestando aí? Porque é interessante a questão de você ter metas, né? Eu acho que é interessante você ter metas, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, Rodrigo e Rafa,
nessas metas, né? Minha meta é o 0 acidente. Depois que acontecer um acidente, o que eu vou fazer? Vou deixar rodar? Ou eu vou ter que trabalhar isso da melhor forma? Muitas vezes a gente tem que tratar muito a questão desses índices audaciosos, né? Que acaba maquiando. Eu acho que hoje é a gente trabalhar nos índices de prevenção, os índices de comportamentos, os índices de incidentes, os atos, as condições inseguras, e deixar que isso não chegue a um acidente com afastamento, sem afastamento, ou até mesmo um band-aid, uma simples ocorrência nesse sentido. É por isso que a gente está aqui, né? Trabalhar com prevenção.